os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal decidindo como será a tese de regulação a portas fechadas, à margem do escrutínio público, num almoço entre eles. Eles que não têm um voto, reunidos, cada um com a sua tese, uns mais radicais, outros menos, deliberando sobre qual o grau, de que maneira a responsabilização das redes sociais, das plataformas, das big techs, legislando a portas fechadas, sem a nossa fiscalização. Nem sequer puseram esse debate publicamente, que o fizessem para passar vergonha, como passaram no caso da maconha, lembra? O peso da maconha, quantas gramas aqui, quantas gramas acolá, para que seja porte, para que seja tráfico, para que seja porte. Talvez por causa daquela exposição de ignorância, sem fazer legislativo como prerrogativa, claro. Talvez por isso tenham resolvido agir dessa maneira agora. Vocês podem achar normal esse troço. Não há nada mais grave nesse debate do que haverem decidido legislar e a forma como o fizeram. Entraram na sala da presidência do Supremo, fecharam a porta e discutiram entre eles ali, os 11, imagino que todos estivessem, mesmo aqueles que votaram contra, e decidiram isso antes do voto de Nunes Marques, e um constrangimento a Nunes Marques também. Diz respeito ao ministro, qualquer que seja o seu voto, qualquer que fosse o seu voto. A portas fechadas, reunidos os ministros do Supremo para decidir horas de debate, para decidir qual seria a regulamentação. Alguém vai dizer, poxa, poderia ser pior o que eles definiram. Poderia mesmo. Mas eu quero deixar claro aqui que não importa. Não importa o precedente. Importa que, em algum grau, nós traímos algo consagrado no Estado de Direito democrático, pensando na remoção de conteúdo em rede social ou em qualquer lugar, a remoção de conteúdo à revelia de decisão judicial. Imaginem as consequências para efeito de censura de uma guerra de notificação, porque foi isso que se plantou. Notificação, guerrilha de notificação. Já não mais necessária, em muitos casos, a notificação judicial como intermediário, como filtro. Agora não. É essa porta que se abriu para que eu, incomodado com alguma coisa, peça a remoção de conteúdo. Quem decide se o conteúdo contra o qual eu reclamo, quem decide se há ali um crime? Qual é o limite entre o conteúdo controverso, entre a provocação, no espaço da liberdade de expressão? Foi essa porta. Alguém pode dizer, poderia ter aberto mais a porta, até que as possibilidades não abriu tanto assim. A porta está aberta. O mais importante é o fato de terem legislado. Eu nunca vi uma exposição tão clara de esse propósito como algo natural, de ocupar o espaço de um outro poder, e o fazendo a portas fechadas, gente. Isso não pode ser considerado normal. Quero retomar o espírito da concepção falaciosa desse julgamento, porque ele ocorre até esse desfecho fechatório, ele ocorre como se não houvesse lei a respeito, como se não houvesse um marco civil da internet. Essa lei, ela é de 2014. Eu sou muito crítico do parlamento e do debate público no Brasil, mas poucas vezes a gente ergueu um debate tão consistente, público, resultando na concepção da lei, quanto no caso do Marco Civil da Internet. A lei existe, mas o discurso de Barroso é de inexistência da lei, de ausência da lei. Para justificar a ideia de que a lei não existe, eles usam um conceito de desconstitucionalização da lei. Isso significando que a lei, porque não se pode negar a existência dela, dessa boa lei. Repito, debatida publicamente, formulada em debate franco na sociedade.
como tem a dificuldade de apagar a existência da lei, usam essa ideia de desconstitucionalização, que seria algo como se ao longo dos anos, de 2014 para cá, com todas as mudanças havidas na tecnologia e tal, como se a lei tivesse ficado fora do arcabouço constitucional, em função da evolução dos costumes, da própria operação da rede social. Então, sobre esse discurso de desconstitucionalização do marco civil da internet, avança-se de qualquer maneira. E aí, esse é o argumento, já que se leva para a matéria constitucional, esse é o argumento para eles agirem. Só que eu volto à questão fundamental. A lei existe, e se a lei é ruim, e não é, se a lei está defasada, podemos concordar nessa matéria, se a lei precisa de atualização, e eu acho que precisa, deixando isso bastante claro aqui novamente, eu acho que o marco civil da internet precisa de revisão. O lugar para fazê-lo é o parlamento, de novo. É o tempo de dizer obviedades. A lei existe, ela é constitucional. Não me venham com desconstitucionalização no tempo. A lei existe. Se ela tem problemas, o locus para resolvê-los é o parlamento. O Supremo ignora, ou tenta ignorar no debate público, tenta fazer desaparecer a existência da lei e também do parlamento, como se não houvesse o parlamento e como se não fosse prerrogativa do parlamento. Prerrogativa do Supremo é declarar a inconstitucionalidade da lei. Prerrogativa do parlamento também é se omitir, se for o caso. Tem várias coisas que eu gostaria que o parlamento fizesse. Ele não faz, porque tem os seus limites. Porque sim, está sob pressão dos mais variados lobbies, inclusive o lobby do parlamento, inclusive o lobby do Supremo. E aí? Porque o parlamento não faz aquilo que eu acho que ele deveria fazer, eu vou declarar a omissão dele como razão para eu fazer o papel de um outro poder? E é exatamente o que acontece. Omissão parlamentar, vou ocupar esse espaço. Que isso? O parlamento, quando se omite, ele estabelece uma posição. Aí está a questão toda controversa. Vou repetir aqui o que disse o ministro Barroso, dessa vez ontem. Já citei. O tribunal esperou e por alguns anos, olha a forma explícita, como um ministro da Corte Constitucional se admite um legislador. O tribunal esperou e por alguns anos que houvesse o procedimento legislativo do Congresso Nacional, que esperasse para sempre. O parlamento representa a sociedade, os limites da sociedade. Também sob influência dos mais variados lobbies, também das Big Techs, também do Supremo. O tribunal esperou e por alguns anos que houvesse o procedimento legislativo do Congresso Nacional. Mas nós não temos a faculdade de deixarmos de julgar alguma questão pela ausência indefinida de lei. A lei existe, ministro. Se o senhor é inconformado com ela, se o senhor a considera insuficiente, larga a toga. Se candidata em 2026. Se torne parlamentar e vá fazer a luta política com votos no parlamento. O que não dá é para o senhor ignorar a existência de lei, atropelar o parlamento, criando o argumento falacioso de que não poderia deixar de votar. Ninguém está dizendo que, repito, ninguém está dizendo que o Supremo não deveria votar na matéria. Deveria votar na matéria que concerne ao Supremo, qual seja a constitucionalidade, a inconstitucionalidade da lei, dos artigos em questão, do Marco Civil da Internet, ainda que para errar, ainda para declará-los inconstitucionais. Acaba aí o papel do Supremo. Mas não. O Barroso está dizendo que o papel dele é legislar, regular.